Ora, e agora sim, já estamos em direto para mais um Acontece no Centro Espírita. Vai ser o último deste ano. Portanto, como já tínhamos referido, na próxima semana não vamos estar, nem na semana seguinte, até ao final do ano, não faremos mais programas. Eu vou deixar a Regina explicar enquanto eu vou partilhar. Ora então, boa noite a todos, espero que se encontrem bem. Agora, por ser a altura de inverno, estamos a começar um pouquinho mais cedo, não sem antes relembrar que durante a próxima semana, e aliás até ao dia de Natal, vamos ter na ACHEV, na Associação Cultural e Espiritualista de Viseu, através da TV Espírita, muitas palestras todos os dias, de segunda a domingo, palestras dedicadas à Boa Nova, não é? À mensagem de Jesus, palestras que abordam as suas parábolas, os seus ensinamentos, e hoje, em especial, nós vamos estar aqui no nosso programa, no Acontece, para responder a algumas questões que já há algum tempo nos tinham sido colocadas, diretamente a ver com esse nosso amigo, mestre e guia que é Jesus. Não foi Jesus, é Jesus, porque Ele está sempre presente, está sempre por perto, e vamos falar um pouco precisamente sobre Jesus hoje, não é? Exatamente. Nuno. Neste nosso no calorzinho da nossa casa, que está aqui uma brasa que vocês nem imaginam. Olhem, e na realidade, nós como fizemos algumas reclamações para com eu não vou fazer a publicidade à empresa de internet que nos fornece a internet aqui para casa, mas fizemos realmente, portanto, identificámos que estávamos com este problema, que já o tínhamos feito variedíssimas vezes, mas desta vez eles, pelos vistos, disseram que teria a ver com uma atualização que deveria ser feita. Eles fizeram uma atualização e eu espero que agora as coisas estejam melhores, ou seja, que não interrompam. É isso que nós vos queremos pedir. Tentarmos perceber se realmente a imagem volta a interromper conforme acontecia antes. Está a interromper? Alguém está a dizer que está a interromper? Não. Sim, não, mas eu vi parar, por acaso, não, é capaz não. Vamos lá ver, pode ser que não. Principalmente àqueles a quem costuma interromper várias vezes, porque há amigos que realmente veem, conseguem ver até ao fim. Espero que desta vez as coisas estejam em condições. Caso contrário, poderemos ter que não trocar o computador, mas trocarmos a câmara, que a câmara é exterior, e vamos lá ver se está tudo bem. Neste momento está tudo bem, imagem e som, está tudo, espero que sim. Então. Vamos iniciar então o nosso programa, como a Regina disse, falarmos sobre Jesus, que ainda hoje está connosco, está presente em tudo aquilo que nós fazemos. E há uma pergunta que se impõe, até porque durante muito tempo, e ainda agora não sei se haverá alguém que possa fazer essa confusão, mas durante muito tempo, Regina, pensava-se que Jesus era Deus. Deus é o Criador, não é? Sim. Será que Jesus é Deus ou alguma vez o foi? Nós sabemos a resposta, claro. Sim, parece-nos que é importante nós abordarmos logo de início que é uma confusão que existe desde sempre, confusão essa que persiste nos dias de hoje, especialmente porque há correntes filosóficas religiosas que dizem e afirmam que Jesus foi o próprio Deus feito homem, ou seja, que veio à Terra usando um corpo para nos vir trazer uma mensagem, e nós gostaríamos de reler, porque achamos que é importante para depois, relembrando, não é? Aquilo que verdadeiramente ficou escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Vamos só aqui recordar 3 ou 4 passagens muito curtinhas, para depois fazermos uma reflexão em conjunto, porque nada como ler aquilo que foi dito, mesmo que sabendo que, já falámos isso no último programa, Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito, os próprios apóstolos também não escreveram nada, escreveram em nome deles, mas 70 anos depois do nascimento de Cristo, portanto, já Jesus tinha morrido há mais de 30 anos,
Alguma coisa ficou certamente, porque à época havia quem escrevia e alguns registros devem ter ficado certamente porque os próprios evangelhos são muito semelhantes. Então vamos recordar do Evangelho segundo São João a seguinte passagem, que diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, Jesus expirou. Ou seja, quando Jesus diz que entrega o seu espírito ou a sua alma ao Pai, que é o Criador, com certeza não pode ser o próprio Pai, não é? Temos outra passagem em que Jesus diz o seguinte: Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, se alguém enviou Jesus e esse alguém foi o Pai, certamente o Pai e o Filho não se confundem. Diz ainda assim também, em João, disse-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, ter-me-eis amor, pois é de Deus que eu saí e vim. Não vim de mim próprio, mas foi Ele que me enviou. Então, mais claro é impossível, não é? Exatamente. Claramente ele diz que foi o Deus, foi o Criador que o enviou. Porquê então, e nem é preciso ler mais, porque vamos encontrar muitas passagens em todos os evangelhos, selecionamos só estas, porque indicam claramente que Jesus em momento algum se identifica como sendo Deus, o próprio Deus. Exatamente. Aliás, ele durante toda a sua vida identificou Deus como o Pai, não é? Aliás, eu lembro-me de já há umas décadas valentes, quando apareceram os primeiros filmes a falar sobre Jesus, estamos a falar que eram filmes, não eram espíritas, seguramente, não é? E eram filmes baseados precisamente nas transcrições da Igreja Católica. Na Bíblia. Exatamente, que ele dizia que falava no Pai e nunca se identificou ele como sendo o próprio Criador, como é óbvio. É lógico que tudo isto criou um bocado de confusão, e principalmente para quem acompanhou durante algum tempo, portanto, a Igreja Católica, como eu, que muitas vezes era identificado Jesus como se fosse o próprio Pai, ou seja, seria a trilogia, não é? Sim. Quer dizer, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que eram um só. E houve sempre durante muito tempo essa confusão. Mas é importante nós reforçarmos isso, porque nós conhecemos crianças que estão a frequentar a catequese e ainda fazem esta confusão, porque é isso que ainda é ensinado, que Jesus é Deus. Ou seja, que um e o outro são a mesma coisa. Ora, nós já falámos e abordámos sobre o Criador, e o Criador não pode ser aquilo que ele cria, não é? O Criador, é a causa de todas as coisas, é a inteligência suprema, então não pode ser o ser criado. Por isso mesmo, a sua criação, não é? Não se identifica com ele próprio, ou seja, não pode ser ele próprio. Agora, o que nos interessa aqui refletir é que, primeiro, Jesus nunca disse que era Deus. Isto foi uma postura pagã, porque, recordando um pouco que o cristianismo, do ponto de vista institucional, ou seja, como uma igreja, como uma religião, só surge 300 e tal anos depois de Jesus, ou seja, já no século IV. Por isso mesmo, antes, durante aquele tempo, muita coisa foi deturpada, mesmo a questão da idolatria, de se ter imagens, dos crucifixos, tudo isso faz parte do paganismo que era vigente e foi-se misturando, entrosando nas próprias palavras que eram partilhadas pelos cristãos. Essa confusão acabou por ser explorada pela Igreja, como sabemos, porque necessitava de amedrontar, não é? Precisava de transmitir a ideia de um Deus soberbo, milagroso, que veio à Terra e que passou por todos aqueles sacrifícios para nos salvar dos nossos pecados, e acabaram por endeusar, digamos assim, o próprio Jesus, não é? Que nós sabemos. Exatamente. E, inclusivamente, a Maria Figueiredo referiu agora uma situação que era bem, e está ainda bem patente
nas orações que se fazem, não é? em que se dizia na tal oração que Santa Maria é Mãe de Deus, o que não é verdade, é Mãe de Jesus, não é? Daí, quando na Acheva ainda se proferem estas orações, e alguns dos nossos companheiros ainda o fazem quando fazem as palestras, Sim, sim. A correção está correta. Santa Maria, Mãe de Jesus e nunca Mãe de Deus, não é? Exatamente. Agora, em relação a isso, até nós vamos encontrar muitos contrassensos, não é? Porque Jesus, naquela oração que é conhecida como oração dominical, a oração do Sermão do Monte, o Pai Nosso, ele inicia a oração precisamente rogando ao Pai, Pai Nosso que estás no céu. Exatamente. E não é o meu Pai, ele diz Pai Nosso, Pai de todos nós. Então, claro, por um lado, Jesus e é aceite e é compreendida a sua oração, esta oração que ele nos transmitiu, mas por outro, há orações que não foram ditas por Jesus, como é a Ave Maria, é uma oração criada por uma instituição que é a Igreja. Há outras orações, há muitas, e claro, cada uma delas interpretada à luz dos olhos e dos olhares humanos, que somos nós, ainda muito cheios de Exatamente, rituais, até porque não ritualismo. foram seguramente orações ditadas inclusivamente pelos próprios apóstolos. Sim. Portanto, Não. há dúvidas absolutamente nenhuma disso, até porque nem os apóstolos viriam dizer que Deus e Jesus seriam o mesmo quando ele sempre lhes disse e sempre lhes incutiu essa ideia de que ele era o Filho enviado pelo Pai. Certo. Portanto, deste ponto de vista, nós estamos esclarecidos em relação às questões que têm a ver com Deus, ou melhor, desculpem, Jesus ser ou não ser Deus. Jesus é filho de Deus, é um espírito criado por Deus, tal como todos nós somos espíritos e fomos criados por Deus. Exatamente. Claramente e objetivamente, nós somos todos irmãos espirituais de Jesus. Jesus é um espírito que também foi criado simples, ignorante, tal como nós fomos criados, e, tendo em conta a lei do progresso, Jesus foi evoluindo espiritualmente até ser agora, no presente, um espírito puro. Segundo o que nos disseram os bons espíritos, comunicaram-se com Allan Kardec, Jesus foi o espírito puro, o único que, ao que sabemos pelo menos, encarnou na Terra e que nos veio deixar um legado, não é? De forma a que pudéssemos avançar um pouco mais, não é? Exatamente. Antes de irmos à próxima questão, dizer realmente ao António Pedro que pedimos-vos desculpa por isso, nós pensávamos que realmente as coisas estivessem em condições, não estão. Vai seguir uma reclamação daquelas fantásticas e vamos ver como é que as coisas se vão organizar. De qualquer das formas, hoje estamos aqui para falar, estamos a falar em Jesus e a ele pedimos que, se realmente houver essa possibilidade, que se faça esse milagre de não termos mais paragens. Mas já lá vamos. Isto à questão dos milagres. Antes de mais, ainda existe alguma confusão, porque, Regina, nós sabemos que ainda há alguém que diz que eventualmente Jesus não teria tido um corpo físico, que seria mais uma materialização. Eu não sei, há aqui em determinadas linhas de pensamento alguma confusão quanto a isso. Jesus teve corpo. Certamente. Físico. Nós falámos aqui no último programa sobre Maria, não é? A mãe biológica de Jesus, a mãe de Jesus. E, na verdade, como explicámos, Jesus nasceu de forma natural, concebido como todos nós somos concebidos, com um pai e com uma mãe. Portanto, Jesus teve um corpo físico. De onde vem esta ideia de que Jesus teria apenas um corpo fluídico? Allan Kardec discute, inclusive, este assunto, aborda este assunto. Porquê? Porque mais ou menos à época, ou seja, estamos a falar do final do século XIX, na altura e depois que foi lançado o Livro dos Espíritos, Rostand, que é um advogado,
que era um advogado, interessou-se por as coisas esotéricas. Inicialmente ele interessou-se pelo espiritismo, mas depois descobriu uma médium, e essa médium realmente começou a receber o que seria considerado o verdadeiro evangelho, ou seja, o verdadeiro evangelho ditado pelos próprios apóstolos, sendo que Rostang acabou por se afastar do espiritismo. Porque ele achava, foi-lhe dito por esses espíritos, que ele é que seria o grande revelador da verdadeira doutrina, daquela que era a verdade. E o que é que dizia essa doutrina? Que está contida nos Evangelhos de Rostang. Esses Evangelhos fazem referência ao nascimento de Jesus, não num corpo físico, mas num corpo fluídico. Ou seja, Jesus tinha a aparência física, estaria, como tu dizes, materializado, mas ele não tinha corpo, e por isso mesmo tudo aquilo por que ele passou, como no caso da crucificação, ou toda a tortura que teve antes de terminar a sua vida, não foi tortura nenhuma, porque Jesus fingiu, ou estaria a fingir, sofrimento, porque tendo um corpo fluídico, ele não sentiria dor, não é? Agora imaginemos, não é? Vir um homem, um Messias, enganar-nos a todos, fazer-nos acreditar que ele tinha um corpo quando não tinha, seria uma verdadeira mentira. Nós que estamos na evolução, digamos que ainda na base inicial da evolução espiritual, provavelmente, se meditarmos um pouco, não éramos capazes de praticar esse engano. Imagine-se então um espírito evoluído como Jesus. Além do mais, já o reforçámos e dissemos várias vezes, Jesus afirmou sempre: eu não vim derrubar as leis. Então, se não veio derrubar qualquer lei, nenhuma lei da natureza foi alterada, então Jesus esteve presente, nasceu em Belém. Fosse lá em Belém, como se diz, naquele local ou noutro qualquer, o que importa é que ele foi um bebê, teve uma infância, e há registros, inclusive, depois falaremos nisso, de que ele cresceu e viveu como qualquer um de nós. A grande diferença era o espírito, não é, que aninhava aquele corpo. Portanto, o próprio espírito é que é de outra índole moral, e por isso mesmo conseguiu transmitir esta mensagem que perdura há mais de 2000 anos. Exatamente. Aliás, o Vítor Santos tem aqui um comentário que realmente tem o seu quê de verdade, até porque durante muitos séculos foi precisamente isso, que era isso que acontecia, porque até há bem pouco tempo atrás, até há poucos anos, nós não sabíamos sequer da existência de outros planetas, quanto mais de galáxias, não é? O universo é assim, e seguramente que muitas vezes nós podemos pensar assim, então, mas será que foi Deus que criou tudo? Claro, é isso que acreditamos, é isso que os espíritos nos vêm dizer. Jesus foi o nosso governador na Terra, veio sendo, sabemos nós, o governador, assim como existem outros Jesus noutros planetas, isso também é completamente verdade. Mas falando em Jesus do nosso planeta Terra, porque é aqui que nós estamos, e nós ainda somos assim tão pequeninos para conseguirmos compreender, não é, a dimensão de tudo isto, centrando-nos em Jesus, que esteve aqui no nosso pequenino planeta. Ele também teve uma infância, teve uma juventude. Obviamente que nós dizemos que morreu precocemente, aos 33 anos, não é? Mas teve uma infância e uma juventude extremamente produtiva. É uma coisa que realmente faz falta e não se percebe porque é que nos evangelhos não há qualquer referência à infância e à juventude de Jesus. Percebe-se que, na verdade, as crianças não eram-lhes dada a importância que nós hoje damos. Também não se adivinhava quem seria Jesus, ninguém andava a acompanhar Jesus para saber o que ele fazia. A sua mãe
aqueles que lhe eram chegados levavam uma vida, enfim, normal, protegiam-no e por isso mesmo, reservada como era Maria, pouco foi comentado. O que é que se sabe de Jesus? Sabe-se aquilo que nos vêm contar os Espíritos. Há poucos livros que abordam a infância ou a juventude de Jesus, um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. O certo é que, por exemplo, o livro A Grande Espera, ditado pelo Espírito Eurípides Barçanufo, faz uma abordagem muito interessante, dá-nos a conhecer, aliás, passagens de Jesus ainda adolescente junto do povo essénio. Há, no entanto, há algumas referências que se vão encontrando de que Jesus teria adquirido sabedoria ou junto dos egípcios ou junto do povo essénio. Ora, nós queremos fazer referência a isso porque, de forma alguma, Jesus iria adquirir conhecimento junto de outros povos, sabendo que Jesus era ele que nos vinha trazer conhecimentos. A verdade é que, e retratado já como falámos no livro Boa Nova, há algumas situações em que Jesus ainda na infância já demonstrava ter conhecimentos sobre a vida e a sua evolução moral despontava em pequenas situações do dia a dia, como já fizemos referência na semana passada, por exemplo, quando ajudava aqueles que passavam junto à casa do pai, quando os convidava para comer dentro de casa, quando solicitava à mãe que se lhes desse de comer. Sabemos, por exemplo, Eurípides Barçanufo, que ele nos conta que quando vê a aproximar-se Jesus, ainda adolescente, e ele descreve a aproximação dele, quando rodeado por algumas pessoas, alguns amigos ainda, e entra no povoado do povo essénio, ele descreve-o como um rapaz simples, com as mãos rudes de trabalho, ou seja, confirma-se que Jesus teria trabalhado junto do pai, que era carpinteiro, e com ele trabalhava normalmente como qualquer outro jovem à época. Portanto, Jesus tinha um aspecto simples e um olhar extraordinário. Todos aqueles que olhavam para ele sentiam-se, de certa forma, pungidos, sentiam-se como que impulsionados à calma, à serenidade. Então, quando ele vai junto do povo essénio, e provavelmente é natural que tenha passado por outros povos, porque ele viajou bastante a pé, como é óbvio, por muitas populações, ele vai para levar já algum conhecimento. Nos essénios já todos esperavam, porque era um povo já mais capacitado do ponto de vista espiritual, era um povo que a maior parte eram, por exemplo, vegetarianos, abstémicos, eles trabalhavam, eles já tinham muitas regras do ponto de vista moral, portanto, faziam orações diárias, faziam o culto a um Deus único. Então era um povo que dizia que estava para breve a vinda de um Messias. Também eles aguardavam, tal como o povo hebreu. Mas quando se depararam com um jovem tão novo e realmente com uma proposta de caridade tão diferente, eles acabaram por compreender que, ao invés do homem que ia trazer uma armadura e uma espada para finalmente libertar o povo do jugo romano, viram que ele trazia a espada do amor, da humildade, da simplicidade. E deixou grandes lições ao próprio povo essénio, que apesar de terem essa vida já tão regrada, tão cheia de normas, eles acabavam por ainda ser um povo muito orgulhoso e tinham castigos muito, muito sérios para com aqueles que eram do próprio povo, não é? E que não cumpriam com essas normas e com essas regras. E Jesus lhes veio dizer: então, como é que vocês falam de perdão e de humildade se contra vocês próprios, vocês que são do mesmo povo, têm esse tipo de punições tão terríveis? E, portanto, o que conhecemos é realmente desse livro, convidamos a ler, se conseguirem ler, encontrá-lo,
é realmente muito bonito. Tem passagens lindíssimas de Jesus na adolescência, onde já, como dizemos, se podem retirar grandes lições. Olha, falando noutras lições, eu estava aqui, desculpa, de repente parecia que estava distraído, mas não. Eu vou-te dizer porquê. Porque ele não está aqui, com certeza, até porque hoje, com trabalhos na ASTEV, ele andará mais preocupado com realmente aqueles que precisam de ajuda. Mas há pouco lembrei-me, o meu pai era exímio em falar na vida de Jesus. Aliás, ele adorava falar de Jesus. E realmente é importante nós, de vez em quando, lembrarmos disso. Não é que o meu pai gostava de falar de Jesus. Não, é lembrarmos-nos do Mestre, porque na realidade foi ele que nos trouxe a maior parte dos ensinamentos que ainda hoje são extremamente atuais e que na realidade nós, de alguma forma, não conseguimos, digamos que ter como exemplo ou de seguir esse mesmo exemplo. Falando já naquela fase, naquela altura em que Jesus caminhava para o fim da sua passagem pela Terra, falando na crucificação, tu há pouco falaste sobre isso, ele tinha mesmo que passar. Porque é que ele passou sendo o espírito elevado que era? Muitas pessoas se perguntam. É óbvio que nós ouvimos uma série de justificações, algumas daquelas justificações mais para crianças, não é? Mas, na realidade, ele teria mesmo que passar por isso. Não poderia ter passado ao lado de todo esse sofrimento? Ou teria mesmo que ser assim? Nós sabemos e estudamos que realmente todos nós que encarnamos na Terra, ou aqueles que passam por diversas existências noutros mundos, porque nós sabemos que todos os planetas são habitados, todos os mundos têm vida, nós vamos progredindo e vamos tendo vidas mais difíceis ou mais fáceis, consoante, não é? As provas ou aquelas provas que nós pretendemos nos submeter para demonstrarmos a nós próprios e demonstrarmos também a Deus que estamos no bom caminho e que já conquistamos certos atributos. Ora, olhando para isso, Jesus não tinha necessidade, sendo já um espírito do ponto de vista espiritual mais evoluído, de passar por uma situação que nós consideraríamos como uma prova dificílima, não é? Nós sabemos que grande parte dos cristãos, não é, foram parar às arenas, perseguidos pelos romanos, passaram por torturas. Sabemos que alguns dos apóstolos também foram perseguidos e também eles foram crucificados. Mas Jesus, porquê passar por aquela situação toda e quando já era um espírito tão evoluído? Então, mediante isso, nós temos que dizer que uma situação como a que ele vivenciou foi de tal forma forte, chocante, que acabou por fixar na mente de todos aqueles que estavam por perto. Para quê? Para contrastar a sua morte injusta, não é? Com a bondade e a sabedoria de Jesus. Ou seja, se por um lado ele praticou aquilo que se chamariam mais tarde de milagres, se por um lado ele era a bondade e o amor em pessoa, porque de forma injusta foi castigado daquela forma? Então, só por aí já bastaria para relembrar a sua mensagem. Mas julgamos que não foi essa a razão. A razão principal de Jesus ter sido crucificado e ter sido levado para o Monte Gólgota, onde toda a gente jamais esquece, era para recordar especialmente que 3 dias depois ele se materializou para demonstrar que a vida continua. Na verdade, a sua morte foi sobretudo para chamar a atenção que ele havia de surgir depois da morte. Então, digamos que a mensagem da crucificação é para nos relembrarmos da libertação que é a morte. Essa é a verdadeira mensagem de Jesus, demonstrar que a vida continua, que nós somos espíritos e que haja o que houver, seja qual for a prova que nos seja pedida, que nos seja solicitada durante a nossa vida, por mais difícil que ela seja, logo de seguida nós teremos a libertação,
porque é apenas temporária. Então, sobretudo, não é? É essa a mensagem. É essa a mensagem que fica e é essa a mensagem que nós, enquanto espíritas, não é, espiritualistas, podemos retirar dela. Exatamente, até porque ele é histórico, teve precisamente após a morte, não é? Física, ele aparece e tem ali, portanto, um papel extremamente importante, não é? Mesmo na própria unificação dos apóstolos, não é? Até porque praticamente só a partir dessa altura é que os próprios discípulos, os apóstolos, foram de alguma forma instruídos, não é, em como levar a palavra de Jesus. E realmente só a partir daí é que eles, de alguma forma, até porque teriam que o fazer sozinhos, não é, iriam receber indicações de como eles próprios espalharem a mensagem. A mensagem. Nós temos pena que a Igreja, enquanto instituição, tenha valorizado mais a morte, e nós sabemos que o símbolo da cruz é permanente e de certa forma até chocante, porque acabou-se por valorizar o martírio e o sofrimento, em vez de se valorizar a imortalidade e a libertação, que é quando o espírito cumpre, não é, com a sua missão na Terra. Infelizmente, dizemos, porque isso nos levou a um certo atraso, um certo atavismo e que, ao fim e ao cabo, nos fez atrasar um pouco mais a nossa evolução espiritual. Mas é o que é, aconteceu e agora ainda estamos a tempo de ter este olhar, olharmos com um novo olhar para Jesus e para a mensagem que ele nos trouxe, não é? Exatamente. Olha, antes de colocar outra pergunta, ocorreu-me agora, até porque há dias, por acaso, tu mostraste-me alguém, uma rapariga, que pintou uma imagem de Jesus, só uma, eu não sei se ela era ucraniana, se era ela para ali daquelas zonas e vivia nos Estados Unidos. É americana, sim. Pronto, vive nos Estados Unidos. E pode-se dar o caso de ou lhe ter sido a imagem transmitida, se é que é real, até porque ela inclusivamente fez uma pintura com memória, não é? Sim. De quando era... fez recentemente uma pintura com a memória... De um sonho que teve. De um sonho que teve. Uhum. Poderá ela ter vivido à época e ter realmente conhecido Jesus e poderá-lhe ter sido transmitida essa imagem... Poderá não ser nada, até porque nós conhecemos tantas imagens de Jesus. Há muitas pessoas que tentam criar ou recriar a mensagem de Jesus. Existe uma carta, segundo se consta. Eu digo segundo se consta porque há quem diga que essa carta realmente existe, mas já li que não há comprovativo histórico da existência dessa carta, na qual é feita uma descrição a Pôncio Pilatos da imagem de Jesus. Também há quem alimenta a ideia de que foi encontrado o pano que estava no sacrário de Jesus e que nesse pano se consegue retirar uma imagem. Bom, seja como for, esta jovem diz que sonhou com o rosto de Jesus que falou com ela. É provável, se esteve ou não à época, não sabemos. Por exemplo, Eurípides Barçanufo, que ditou o espírito que há pouco fiz a referência, ele próprio conta... ou contou quando esteve na sua última vida aqui na Terra, que foi uma das crianças a quem Jesus contou, digamos, uma das suas histórias. Ele ouviu enquanto criança e conheceu Jesus por breves horas, não é? Não conviveu com ele diretamente muito tempo, mas ele tem também alguma transcrição de como era a sua fisionomia, a sua forma de ser e de estar. Se ele não é exatamente aquele rosto, nós não sabemos, mas aquele rosto realmente foi feito com muita perfeição, tem um ar absolutamente singelo, doce, encantador. Pode ser. Isto para dizer que eu acredito perfeitamente, e há muitos relatos, inclusivamente nós falámos há uns tempos atrás num dos programas, num livro que me emprestaram, que eu vou ter que devolver. Júlia, eu vou-lhe devolver o livro o quanto antes, de um menino que durante uma operação de urgência sonhou que esteve com Jesus, ou ele diz que esteve mesmo com Jesus. Eu acredito perfeitamente que existam
muitas pessoas, muitas crianças acima de tudo, que sonhem com Jesus, que estejam com Ele. Se Ele se apresenta sempre da mesma maneira, não é muito importante. Se calhar até podem ser outros espíritos de luz, não é? Que de alguma forma querem fazer passar essa mensagem, porque na realidade Jesus está em todo lado, como é lógico, não é? Podemos estar 1 bilhão de pessoas a pensar ao mesmo tempo nele, que seguramente que estamos a pensar nele, e ele, se tiver que atender as nossas orações com a calma que lhe é reconhecida, obviamente que ele atenderá, e não será ele, serão falanges de espíritos que com ele trabalham no bem, como é óbvio. Terminando, e até porque falar em Jesus é falar naquilo que ele sempre nos prometeu, que foi um Consolador, não é? Falar no Consolador, que nós viemos a perceber que era a codificação espírita, o espiritismo. Sim, não é? interessa, já que nós hoje, é assim, muito sucintamente, como dissemos, que estamos a falar um pouco do ponto de vista geral, quem foi Jesus, e agora quem foi ele depois de voltar ao mundo espiritual. Para quem quiser saber um pouco sobre a criação do próprio planeta e de que forma é que Jesus colaborou na criação do planeta, não só ele, mas um grupo de espíritos da mesma evolução que Jesus, que nós não conhecemos a sua identidade, mas sabemos que são vários, tem essa descrição no livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Lá fala ainda mais, de forma com outra profundidade, sobre a evolução espiritual do Jesus, que é considerado para nós espíritas como o governador da Terra, porque ele orienta, de certa forma, muito do que aqui acontece. Entretanto, Jesus disse o seguinte, e está no Evangelho de João, e que nós vamos ler. E diz então: se me tendes amor, cumprireis os meus mandamentos, e eu apelarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Paráclito quer dizer aquele que consola, ou seja, o Consolador, para que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Eu vou repetir, porque o mundo não o vê nem o conhece. Vós é que o conheceis, porque permanece junto de vós e está em vós. Ainda diz assim: fui-vos revelando estas coisas enquanto tenho permanecido convosco, mas o Paráclito, que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos o que eu vos disse. E ainda repetiu pela terceira vez: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, que procede do Pai e que eu vos hei de enviar da parte do Pai, ele dará testemunho a meu favor. Reparem, quando Jesus diz tudo isto, ele está a falar do futuro e diz sempre que vai vir para dar testemunho, para consolar. Será o Espírito de verdade. Quando Allan Kardec identificou e começou a estudar um conjunto de textos que um grupo antes lhe entregou para ele analisar, ele vai encontrar mensagens assinadas por um Espírito de verdade. E esse Espírito da verdade, na altura em que Allan Kardec começou a orientar e a organizar o Livro dos Espíritos, ele vai aparecer 15 em 15 dias, uma vez por mês, para ditar uma ou outra mensagem. Espírito de verdade que diz que não se identifica, mas é na verdade um conjunto de espíritos, e espíritos esses que vêm trazer o conhecimento. E vejam bem, Jesus disse-o bem: ele dará testemunho a meu favor, ou seja, o Espírito de verdade que virá mais tarde veio explicar aquilo que nós não havíamos compreendido. E diz mais, acrescenta assim Jesus: e vós, que são os apóstolos e que ouviram isto, haveis de dar testemunho porque estáis comigo desde o princípio. Ou seja,
os apóstolos que ali estavam naquele momento, mais tarde, quando o Espírito de Verdade viesse trazer o tal Consolador prometido, estariam a dar o testemunho. E foi o que aconteceu. Acontece que nós vamos encontrar mensagens daqueles que foram apóstolos à época de Jesus, também eles a darem o testemunho. Exatamente. Eu estava a ver aqui, a ler aqui uma pergunta que o Vítor Santos colocou. Isto porque estamos a falar em Jesus e fala-se muito de Jesus, inclusivamente vários médiuns, e é verdade o que o Vítor diz, que realmente vêm dizer outras coisas. Como validarmos essas informações? Porque na realidade nós sabemos que, aliás, o que a Regina acabou de falar diz muito. Não digo que diga tudo, mas diz muito. O Espírito de Verdade, o conjunto de espíritos que veio responder às mesmas questões da mesma forma. Para quê? Para que se comprovasse essa veracidade. É óbvio que nós, ao longo dos tempos, Kardec e a codificação já vem de aquilo que nós podemos chamar o Consolador, já vem do século XIX, não é? Meados do século XIX, a caminhar para o fim, mas durante todos estes anos, não é? 200 anos, praticamente, que se calhar o sabor, porque não são só as outras religiões, e nós temos que ser corretos e justos a falar nisto, não são só as outras religiões que interpretam as coisas à sua maneira. Eu entendo que realmente aqueles que se dizem, não quer dizer que sejam, assim como nós, se calhar ainda precisamos muito para sermos aqueles verdadeiros espíritas, mas muitos dos que se dizem hoje espíritas e médiuns, muitas vezes se calhar até ainda estão um pouco atrasados, não é? E dentro desse atraso, obviamente vêm com essas opiniões ao sabor de interesses. Nós sabemos que, inclusivamente, a própria codificação foi adulterada. Há muitos livros que são adulterados. Há muita coisa que se diz que, por exemplo, de médiuns que já do nosso tempo, que na realidade vêm traduções de livros que eles deixaram, não é? enquanto psicografias deles, não é? Enviados por espíritos, transmitidos por espíritos, que na realidade já não são bem aquilo que eram na sua origem. Portanto, isto há aqui uma série de condicionantes que nós temos que perceber. O que é que na realidade nós devemos fazer? É no nosso íntimo perceber o que é que realmente faz sentido. Eu gostaria muito... É? Se fazendo sentido, olhando à codificação e a tudo aquilo que o Espírito de Verdade nos deixou, não é? E a partir daí nós fazemos essa análise e percebermos que realmente o que é que é e o que é que não é. Eu gostaria de responder à pergunta do sim. Vítor Santos, não é? Portanto, ele pergunta qual é a forma de validar as informações no que diz respeito a pessoas, a médiuns e espíritos que vêm falar sobre a vida de Jesus atualmente. Nós sabemos que com Kardec ele usou realmente, de certa forma, a comprovação daquilo que foi dito, tanto que ele teve sempre cuidado, nunca referiu em momento algum diretamente que o Espírito de Verdade seria Jesus, deu sempre a entender que o Espírito de Verdade seria não um, mas até um conjunto de espíritos coordenados pelo Espírito de Verdade. Porém, atualmente nós sabemos que há mais. Eu conheço até outros livros ditados por outros espíritos fazendo referência a Jesus. Mas olha, Vítor Santos, eu devo dizer o seguinte, nós temos que usar o bom senso também, não é? E verificar quem são os espíritos que por vezes ditam essas mensagens. Eurípides Barçanufo, que é uma personagem, vamos antes dizer, porque eu como espírito não conheço, mas enquanto Eurípides Barçanufo, enquanto a sua vivência, a última vivência no Brasil, em São Sacramento, no início do século XX, final do século XIX, princípio do século XX, ele realmente, enquanto médium e enquanto pessoa, foi
maravilhoso. Ele deixou um legado muito grande do ponto de vista da educação e parece-nos, inclusive, a médium que recebeu este livro, A Grande Espera, merece alguma credibilidade. Então, eu julgo que quando faço referência a este livro, parece-me que é um livro que tem credibilidade pelo espírito que o ditou e pela médium que psicografou, que é a Cora Novelino. Então, haverão outros, provavelmente, que não fiz agora referência, mas, por exemplo, o Espírito Emmanuel, quando faz referência a Jesus, com certeza, pela mão de Francisco Cândido Xavier, tem também a sua credibilidade. Pois haverá muitos outros que farão referências que podem não ser em conformidade. Para isso devemos usar o tal método universal dos espíritos e conferir até que ponto é que aquilo que dizem bate certo, não é? Exatamente. Eu lembrei-me agora e vou fazer referência a isso. Há pouco falava-se no crucifixo enquanto objeto na cruz. Ainda agora a Ana Granja também referiu que realmente na Páscoa é o que se passa, os padres vêm, agora que já nem são padres, já são os representantes da Igreja, seja lá quem forem, com o crucifixo para que as pessoas vejam. Isso é objeto, não é nada mais do que isso. Assim como todos os objetos que muitas vezes nós também gostamos de ter em casa, ou uma fotografia, ou um quadro, são objetos, não é? O crucifixo não é importante. Eu não sei se foi a Zeda que disse há pouco realmente que de um crucifixo que já vinha de família. É um objeto que as pessoas podem ou não guardar, não quer dizer nada em especial, não é isso que vai afastar, seja o que for. O que vai afastar é a nossa moral, digamos assim. Eu digo isto porquê? Porque eu lembro-me de ver, inclusivamente em filmes, eu nunca vi ao vivo, portanto, sei que acontece porque há registros disso, relatórios que falam sobre essas situações, em que os padres usavam numa determinada época, e agora, se calhar, ainda existem exorcistas que expulsam os espíritos e usam o crucifixo. O crucifixo, enquanto objeto, nada tem a ver. Tem a ver é a moralidade que nós temos. Aliás, Jesus definiu o bem, não é? Durante a sua passagem pela Terra. Definiu o bem em que a sua moral elevada era suficiente para dizer àquele espírito para sair do corpo, ele saía. E não precisou de mostrar um crucifixo porque ele nem sequer ainda tinha sido crucificado. Portanto, o crucifixo é um objeto. É como tudo, não é? Nós podemos ter à frente uma estátua de Jesus e Jesus. Não, se nós não merecermos e se nós não tivermos essa elevação moral, não vale a pena. Não vale a pena. Porque não é a imagem que está ali à nossa frente que vai fazer seja o que for. Tem tudo a ver com o nosso comportamento, com a nossa elevação moral. E isso, acima de tudo, é o mais importante. Obviamente que a Páscoa é um ritual que a Igreja Católica tem. Não sei se é desde sempre, não será. Será a partir de uma determinada altura, muito depois de Jesus ter partido, com toda a segurança. Mas isso não é o fundamental. E foi isso que o Espírito de Verdade também nos veio dizer. Precisamente que a nossa elevação, acima de tudo, o nosso comportamento é aquele que nos dá a garantia de que nós também podemos dizer, não é? Dizias, também nós podemos ser deuses, não é? Deuses não é no sentido de Deus criador. Não. Nós também podemos fazer aquilo que Jesus faz. Aliás, ele veio precisamente ensinar-nos aquilo que nós devíamos fazer. Nós podemos fazer aquilo que ele fez. Aquilo que nos deixou em termos históricos, não é? Que nós sabemos que ele fez enquanto o espírito evoluído e de luz que era. Nós também podemos fazê-lo. Por que não? Podemos, ele disse-o. Mas podemos em função da nossa elevação moral. Isso é que é fundamental. Assim, para terminar, eu gostava só de ler aqui uma passagem da Gênese, uma frase curtinha, ou seja, de um livro de Allan Kardec, que aconselhamos que todos estudem, por estar lá respostas. Deixa-me só antes dizer à Zeta, ora bem, nós não estamos aqui a julgar as crenças ou os rituais que as outras religiões têm. Não estamos. Atenção.
O que nós estamos a dizer é que não é aquele ritual ou aquela coisa que vai fazer com que nós sejamos melhores ou piores ou consigamos ser melhores ou piores. Atenção, não é... todos têm, como é óbvio, não está em questão isso, não está em questão isso, mas, na realidade, nós... imaginemos, eu vou dar este exemplo, o meu pai dava muito este exemplo, e para nós, acima de tudo filhos, e dizia-nos, vocês, a evolução do espírito é como andarem na escola. Vocês, quando chegam ao ano seguinte, não querem voltar para trás só que vos apetece. Passaram, a ideia é subirem os degraus até adquirirem a formação que entendem que vos vai ser benéfica em termos de futuro. Assim, a evolução do espírito. Nós ultrapassamos determinadas circunstâncias, como, por exemplo, a adoração de estátuas, disto ou daquilo, que ninguém está a criticar. Atenção. Só que não sentimos necessidade porque aprendemos e nos foi transmitido que, na realidade, não é necessário. Porque tem tudo a ver com a nossa evolução moral. Tem tudo a ver connosco. E não com o que quer que seja. Não criticando, mas dizendo, ok, a gente não critica, mas não quer dizer que tenhamos que continuar a fazer o mesmo. Porque seguramente que nós já o fizemos. Noutras vidas passadas. Não podemos esquecer essa situação. Portanto, nós não estamos aqui a primeira vez. E dado o conhecimento que já adquirimos, nós já andamos há milénios. Com toda a certeza. E, portanto, já fizemos pior do que todos os outros, já adorámos mais do que todos os outros, só que fomos aprendendo. E os degraus que fomos subindo, a ideia é não voltarmos para trás. Como é lógico. É só nesse sentido. Portanto, aqui não é uma questão de crítica, está bem? Ora, desculpa, então, para terminarmos, como dissemos, havia muito por falar, foi sucintamente hoje, nós terminamos com o que diz Kardec a propósito de Jesus na Gênese, e diz assim: de todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não há nenhuma que esteja fora das condições da humanidade e que se não encontrem no comum dos homens, porque elas estão na natureza. Isto parece-nos muito importante nós termos em atenção a isto. É que tudo aquilo que conhecemos como os milagres de Jesus, tudo aquilo que achamos que foi extraordinário e que saiu das mãos de Jesus, tudo isso nós podemos fazer. Olhamos para Jesus e Allan Kardec perguntou aos espíritos qual seria então um modelo de virtude a seguir. E eles disseram, olha Jesus. Jesus é um modelo, é um guia. Só temos que olhar, entender e depois, através da nossa vontade, modificar-nos e seguir-lhe as pisadas. Por tudo o que ele fez, ele também o disse. Tudo o que eu faço, vocês também podeis fazê-lo. Exatamente. E dizia o meu queridíssimo sogro, o Filipe, que realmente já está mais do que na hora de tirarmos Jesus da cruz. Aliás, era uma coisa que deveríamos ter feito desde sempre, inclusivamente desde que ele morreu, crucificado. Nunca o deveríamos ter deixado na cruz, como é lógico. E se calhar por isso é que andámos durante muitos anos, não é? Um bocadinho mais atrasados na caminhada, porque realmente o mantivemos na cruz. Obviamente que a ideia é transmitir que Jesus não está, nem nunca esteve na cruz. Foi uma forma dele de nos mostrar outras coisas, que já falámos, a Regina já falou há pouco, portanto não vou voltar a falar sobre a necessidade da crucificação, mas dizer que na realidade é extremamente importante que comecemos a olhar para ele ao nosso lado, fora da cruz, porque ele se estiver na cruz não está seguramente connosco, não é? Portanto, isso é mais uma simbologia, como é lógico, que se respeita a quem a continua a manter, atenção, mas que claramente que não faz sentido. A questão, como também falaram, do presépio, é naturalíssimo que são práticas, são rituais que ainda se verifica muito em quem está muito ligado à Igreja Católica, e eu não digo que muitos dos companheiros que inclusivamente frequentam os centros espíritas, que não continuem a ir
Há igrejas onde se sentem bem, até porque as igrejas são locais de oração, onde há muitas em que nós próprios também vamos, quando nos queremos sentir bem, em paz, em oração. Não tem a ver com rituais. Atenção. Mas ninguém diz que não podem continuar a ir, até porque se é um local de oração, por que não? Não é? A questão aqui é mesmo essa. São rituais que a Igreja Católica transmitiu ao longo dos tempos e que nos dias de hoje ainda se representa, digamos, o quê? O que é o presépio? Não é? É a representação, não é o crucifixo, atenção, é a representação do nascimento de Jesus. Não é? E, portanto, é natural que ainda hajam pessoas, e não discordo disso, que ainda tenham essa postura e, portanto, acho que é extremamente importante, de preferência, lembrarmos, nem que seja uma vez por ano, ou duas, porque o problema é esse, é que nós não trazemos Jesus na nossa vida diariamente, os 365 ou 366 dias do ano. Só o trazemos, a maior parte das pessoas só trazem 2 vezes no ano. É no Natal e é na Páscoa. É quando ele nasce, que não se sabe se foi agora nesta época ou não, mas também não interessa, é o que é, isso não é importante. Não é? Eu só é importante a data do meu nascimento para me darem os parabéns. Não há nada. Mas eu ainda cá estou. Portanto, isso não é importante. O importante é nós pensarmos que, na realidade, nós temos que trazer Jesus no coração. Jesus não é a imagem de Jesus, são os ensinamentos de Jesus. É que tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos deixou como legado, que pode fazer com que nós possamos caminhar para Ele muito mais depressa. Não é? Portanto, isso é que é extremamente importante, trazê-lo os 365 dias por ano no coração, no nosso pensamento. E não é só nestas 2 épocas do ano. Mas já que assim seja, pelo menos as pessoas demonstram que realmente se lembram, nem que seja. E ia só dizermos que, como disse o Nuno no início, nós agora durante 2 semanas não faremos o programa, vamos retomar na primeira quarta-feira de janeiro. Tivemos algumas perguntas que recebemos por e-mail e temos algumas perguntas que temos visto que se afinizam com o tema de explicar verdadeiramente o que é o Espiritismo. Então, certamente, logo no início de janeiro, vamos abordar o que é o Espiritismo, esclarecendo algumas das dúvidas que são básicas e essenciais e que muitas das vezes podem levar a alguma confusão. Assim, vamos desejar um Feliz Natal. Deixa-me só dizer uma coisa que eu agora dei conta, que apareceu aqui, mas foi a primeira vez no computador, porque eu tenho o meu telemóvel aqui ao lado para ver se realmente para. Acho que parou uma vez no início e parou agora no fim. A nós. Parou-nos. E dizia ali, verificar a sua ligação de internet, eu vou ter mesmo que me chatear com eles e atirar-lhes com Jesus para cima e dizer assim, vocês façam as coisas em condições que, senão, eu vou-lhe dizer a ele, eles chateiam-se com você. Agora está a brincar. Ora então, vamos desejar um Feliz Natal para todos, que o novo ano traga a todos muita alegria, que possam todos, no último dia deste ano, dizer assim, amanhã, início de 2022, é o marco de um novo ano, um novo dia na minha vida. A partir de hoje, o que é que eu quero mudar em mim? Porque se nós ouvimos e dizemos e repetimos constantemente, temos que ser a mudança que queremos ver no mundo, então está chegado o dia que verdadeiramente temos que passar a ser a mudança que queremos ver no mundo. Se queremos paz, temos que ser pacíficos. Se queremos amor, temos que ser amorosos. Exatamente. E vamos terminar. Eu também vos desejo, como é lógico, um Feliz Natal, que Jesus traga aos nossos corações aquilo que nos vai faltando de vez em quando, nem que seja paz, não é? Felicidade, e que nos relembre Ele que realmente estamos cá para isso mesmo, para podermos dar aquele passo, sermos melhores connosco, com a nossa família, não é? É um momento disso, de estarmos com os nossos familiares, é um momento também de nos lembrarmos daqueles nossos familiares que já estão no mundo espiritual, porque às vezes a gente pensa, não, eles estão lá, mas não nos lembramos deles só de vez em quando, mas eles estão connosco, e podendo, estão sempre connosco.
lembrarmos que, na realidade, há muito bem que precisa de ser feito. Há muito bem que precisa de ser feito. E que, se calhar, nós já fizemos algum, mas não é suficiente. Só é suficiente quando partirmos para o outro lado. E mesmo do outro lado, vamos ter que continuar a fazê-lo, porque temos muita coisa ainda que ultrapassar e muito bem para fazer. Portanto, vamos fazer bem. Um santo e feliz Natal e até ao próximo ano, se Deus quiser.